Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de grande número de servos. Era o homem mais importante entre todos os do Oriente. Seus filhos costumavam oferecer banquetes em suas casas, cada um no seu dia de aniversário, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando terminava um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seu coração. Esse era o costume habitual de Jó. Um dia, os anjos vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de percorrer a terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: você observou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É íntegro e reto, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó teme a Deus à toa? Retrucou Satanás. Não colocaste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo o que ele tem? Abençoaste o trabalho das mãos dele, de modo que os seus rebanhos e manadas se espalharam pela terra. Mas agora estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele tem está em seu poder, mas não estenda a mão contra o próprio homem. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a Jó e disse: os bois estavam lavrando e os jumentos pastando por perto, quando os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram os servos ao fio da espada, e somente eu escapei para contar a você. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e somente eu escapei para contar a você. Enquanto este ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos ao fio da espada, e somente eu escapei para contar a você. Enquanto este ainda falava, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e eles morreram. Somente eu escapei para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Capítulo 2 de Jó. Em outro dia, os anjos vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio com eles para se apresentar perante ele. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de percorrer a terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: você observou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É íntegro e reto, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele ainda mantém a sua integridade, embora você me tenha instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida, mas agora estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. Então Satanás saiu da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas dolorosas, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó pegou um caco de cerâmica e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Sua mulher lhe disse:
Você ainda mantém a sua integridade. Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou no que disse. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar, o Naamatita, souberam de todas as desgraças que haviam caído sobre ele, saíram de suas casas e combinaram encontrar-se para apresentar-lhe suas condolências e consolá-lo. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Começaram a chorar em alta voz, rasgaram os seus mantos e lançaram pó sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Capítulo 3 de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: um menino foi concebido. Aquele dia vire trevas. Que Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem brilhe luz sobre ele. Que escuridão e trevas profundas o reclamem de novo. Que uma nuvem se instale sobre ele, que negrume o sobrecarregue. Aquela noite, que trevas espessas a tomem. Que não seja incluída entre os dias do ano, nem entre em nenhum dos meses. Que aquela noite seja estéril, que nela não se ouça grito de alegria. Que amaldiçoem aqueles que amaldiçoam os dias, os que estão prontos para despertar o Leviatã. Que as estrelas da sua alvorada se escureçam. Que espere a luz do dia em vão e não veja os primeiros raios da aurora, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe para esconder de mim o sofrimento. Porque não morri ao nascer, nem pereci ao sair do ventre. Porque havia joelhos para me receber e seios para que eu fosse amamentado. Pois agora eu estaria deitado em paz, dormiria e repousaria com reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares hoje em ruínas, com príncipes que tinham ouro, que enchiam suas casas de prata. Ou porque não fui escondido na terra como criança natimorta, como bebê que nunca viu a luz do dia. Ali os ímpios cessam de causar perturbação, e ali os cansados encontram repouso. Os cativos também desfrutam de tranquilidade. Não mais ouvem o grito do capataz. Ali estão o pequeno e o grande, e o escravo está livre do seu senhor. Porque se dá luz aos que vivem em angústia, e vida aos amargurados de alma, aos que anseiam pela morte que não vem, que a procuram mais do que tesouros escondidos, que se enchem de alegria e exultam quando encontram o túmulo. Porque se dá vida a um homem cujo caminho está escondido, a quem Deus cercou de todos os lados? Pois o suspiro se tornou o meu pão de cada dia. Meus gemidos se derramam como água. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava aconteceu comigo. Não tenho paz, nem sossego, nem descanso, mas apenas agitação. Capítulo 4 de Jó. Então Elifaz o Temanita respondeu: se alguém se arriscar a dizer uma palavra a você, você ficará impaciente? Mas quem consegue ficar calado? Pense como você instruiu muitos, como fortaleceu mãos fracas. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam. Você deu força a joelhos vacilantes. Mas agora que a dificuldade vem sobre você, você desanima. Ela o atinge e você se perturba. Não deveria a sua piedade ser a sua confiança e os seus caminhos íntegros a sua esperança? Considere, quem, sendo inocente, já pereceu? Onde foram os retos destruídos? Pelo que observei, os que lavram o mal e semeiam a perturbação colhem o mesmo. Pelo sopro de Deus perecem. Pelo vento da sua ira desaparecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas os dentes dos grandes leões são quebrados. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Uma palavra me foi trazida em segredo. Meus ouvidos captaram um sussurro dela, em meio a sonhos inquietantes à noite. Quando o sono profundo cai sobre as pessoas, medo e tremor me tomaram e fizeram todos os meus ossos tremerem. Um espírito passou pelo meu rosto e os cabelos do meu corpo se arrepiaram.
Ele parou, mas eu não conseguia distinguir o que era. Uma forma ficou diante dos meus olhos e ouvi uma voz baixa. Pode um mortal ser mais justo que Deus? Pode um homem forte ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia nos seus servos, se acusa de erro os seus anjos, quanto mais aos que vivem em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, que são esmagados mais facilmente que uma mariposa. Entre a manhã e o entardecer, são despedaçados, despercebidos, perecem para sempre. Não são arrancadas as cordas da sua tenda, de modo que morrem sem sabedoria. Capítulo 5 de Jó. Clame se quiser, mas quem lhe responderá? A qual dos seres santos você se voltará? O ressentimento mata o tolo, e o ciúme mata o ingênuo. Eu mesmo vi um tolo criar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos ficam longe da segurança, esmagados no tribunal sem defensor. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até mesmo dos espinhos, e os sedentos ofegam pela sua riqueza. Pois a dificuldade não brota do pó, nem o sofrimento germina da terra. No entanto, o homem nasce para o sofrimento, tão certo quanto as faíscas voam para cima. Mas, se eu fosse você, apelaria para Deus, apresentaria a minha causa diante dele. Ele realiza maravilhas que não se podem compreender, milagres que não se podem contar. Ele dá chuva à terra e envia água sobre os campos. Aos humildes ele coloca no alto, e aos que choram eleva a segurança. Ele frustra os planos dos astutos, para que as mãos deles nada consigam. Pega os sábios na sua própria astúcia, e os esquemas dos astutos são varridos. Trevas os acometem em pleno dia. Ao meio-dia, eles tateam como de noite. Ele salva o necessitado da espada que sai da boca deles. Salva-os das garras dos poderosos. Assim os pobres têm esperança, e a injustiça cala a boca. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas também faz curativos. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. De 6 calamidades ele o livrará. Na 7ª, nenhum mal o tocará. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra do golpe da espada, você será protegido do açoite da língua, e não precisará temer quando vier a destruição. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer os animais selvagens, pois você terá aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda está segura, verificará os seus bens e nada encontrará faltando. Saberá que os seus filhos serão muitos, e os seus descendentes como a relva da terra. Você irá para o túmulo em plena vigor, como feixes colhidos na estação certa. Nós examinamos isso, e é verdade. Portanto, ouça e aplique isso a si mesmo. Capítulo 6 de Jó. Então Jó respondeu. Ah, se a minha angústia pudesse ser pesada e toda a minha miséria colocada nas balanças, com certeza pesaria mais do que a areia dos mares. Por isso as minhas palavras têm sido impulsivas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. O meu espírito bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham em batalha contra mim. O jumento selvagem zurra quando tem capim. O boi muge quando tem forragem. Come-se comida insípida sem sal? Há algum sabor na clara do ovo? Eu me recuso a tocar nisso. Tais alimentos me causam náusea. Ah, se o meu pedido fosse atendido! Se Deus me concedesse o que espero, que Ele se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão e cortar a minha vida. Ainda assim eu teria esta consolação, a minha alegria em meio à dor implacável, que não neguei as palavras do santo. Que força eu tenho para ainda esperar? Que fim vejo para que eu seja paciente? Tenho eu força de pedra? É a minha carne de bronze? Tenho algum poder para ajudar a mim mesmo, agora que o sucesso foi afastado de mim? Quem nega bondade a um amigo, abandona o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos são imprestáveis como riachos intermitentes.
como correntes que transbordam quando cobertas de gelo escuro e inchadas pela neve derretida, mas que cessam de correr na estação seca e desaparecem no calor dos seus leitos. As caravanas desviam do seu caminho, entram no deserto e perecem. As caravanas de Temá procuram água. Os mercadores viajantes de Sabá alimentam esperança. Ficam aflitos porque tinham confiança. Chegam lá apenas para se decepcionar. Agora vocês também se mostraram inúteis. Veem algo terrível e ficam com medo. Alguma vez eu disse: deem algo em meu favor. Paguem resgate por mim com a riqueza de vocês. Livrem-me da mão do inimigo. Resgatem-me das garras dos cruéis. Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei, como doem as palavras honestas. Mas o que provam os argumentos de vocês? Pretendem corrigir o que eu digo e tratar como vento as minhas palavras desesperadas. Vocês até tirariam sorte pelo órfão e negociariam o amigo. Mas agora sejam bondosos e olhem para mim. Eu mentiria na cara de vocês. Mudem de ideia. Não sejam injustos. Reconsiderem, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma maldade nos meus lábios? A minha boca não consegue discernir a malícia. Capítulo 7 de Jó. Os mortais não têm um serviço árduo na terra. Não são os seus dias como os de um trabalhador contratado, como o escravo que anseia pela sombra do entardecer, ou como o assalariado que espera o pagamento. Assim me foram dados meses de inutilidade e noites de sofrimento me foram designadas. Quando me deito, penso: quanto tempo até eu me levantar? A noite se arrasta e eu me viro de um lado para o outro até o amanhecer. O meu corpo está coberto de vermes e crostas. A minha pele está rachada e purulenta. Os meus dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem esperança. Lembra-te, ó Deus, que a minha vida é um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. O olho que agora me vê não me verá mais. Tu procurarás por mim, mas eu não existirei mais. Como a nuvem se dissipa e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará para sua casa. O seu lugar não o conhecerá mais. Por isso não ficarei calado. Falarei na angústia do meu espírito. Queixarei-me na amargura da minha alma. Sou eu o mar ou o monstro das profundezas, para que ponhas guarda sobre mim? Quando penso que a minha cama me consolará e o meu leito aliviará a minha queixa, então me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões, de modo que prefiro o estrangulamento e a morte a este corpo. Eu desprezo a minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me em paz. Os meus dias não têm sentido. Que é o homem para que faças tanto caso dele, para que lhe deis tanta atenção, para que o examines toda manhã e o proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar, ou me deixarás em paz, nem por um momento. Se pequei, o que te fiz, ó tu que observas tudo o que fazemos? Por que me tornaste teu alvo? Tornei-me um fardo para ti. Por que não perdoas a minha ofensa e apagas o meu pecado? Pois em breve me deitarei no pó. Tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Capítulo 8 de Jó. Então Bildade, o suíta, respondeu: até quando você dirá essas coisas? As suas palavras são um vento forte. Deus perverte a justiça? O Todo-Poderoso perverte o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os entregou à consequência do pecado deles. Mas se você buscar a Deus com sinceridade e suplicar ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, mesmo agora, ele se levantará em seu favor e restaurará o seu lugar de prosperidade. Os seus começos parecerão humildes, mas o seu futuro será muito próspero. Pergunte às gerações passadas e veja o que os seus antepassados aprenderam, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Os nossos dias na terra são como sombra. Não vão eles instruí-lo e dizer-lhe, trazendo palavras do seu entendimento? Pode o papiro crescer alto onde não há brejo, pode o junco prosperar sem água.
enquanto ainda está verde e não cortado, murcha mais rápido que a grama. Tal é o destino de todos os que esquecem Deus. Assim perece a esperança do ímpio. O que eles confiam é frágil. O que eles apoiam é teia de aranha. Encostam-se na teia, mas ela cede. Agarram-se a ela, mas ela não resiste. São como planta bem regada ao sol, espalhando seus brotos pelo jardim. Entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura lugar entre as rochas. Mas quando é arrancada do seu lugar, aquele lugar a renegará e dirá: nunca te vi. Com certeza sua vida se acaba e do solo brotam outras plantas. Certamente Deus não rejeita o íntegro, nem fortalece as mãos dos malfeitores. Ele ainda encherá sua boca de riso e os seus lábios de gritos de alegria. Os seus inimigos se vestirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não mais existirá. Capítulo 9 de Jó. Então Jó respondeu. De fato, eu sei que isso é verdade. Mas como pode o mortal provar a sua inocência perante Deus? Ainda que desejassem disputar com ele, não poderiam responder-lhe uma vez em 1000. A sabedoria dele é profunda, o seu poder é imenso. Quem lhe resistiu e saiu ileso? Ele move montanhas sem que elas saibam e as derruba no seu furor. Ele faz a terra tremer no seu lugar e abala as suas colunas. Fala ao sol e ele não brilha, selá a luz das estrelas. Só ele estende os céus e caminha sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e de Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se podem compreender, milagres que não se podem contar. Quando passa por mim, não o vejo. Quando se vai, não o percebo. Se ele arrebata algo, quem o pode impedir? Quem lhe pode dizer: o que estás fazendo? Deus não refreia sua ira. Até os aliados de Raabe se curvam aos pés dele. Como então poderia eu disputar com ele? Como encontrar palavras para argumentar com ele? Mesmo sendo inocente, eu não poderia responder-lhe. Só poderia implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que o convocasse e ele respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria com uma tempestade e multiplicaria as minhas feridas sem motivo. Não me deixaria respirar de novo, mas me encheria de amargura. Se é questão de força, ele é poderoso. E se é questão de justiça, quem o poderá desafiar? Mesmo sendo inocente, a minha boca me condenaria. Mesmo sendo íntegro, ela me declararia culpado. Embora eu seja íntegro, não me importo comigo mesmo. Desprezo a minha própria vida. Tudo é o mesmo. Por isso eu digo: ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo traz morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando uma terra cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos dos seus juízes. Se não é ele, então quem é? Os meus dias são mais velozes que um corredor. Fogem sem que eu veja um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre a presa. Se eu disser: vou esquecer a minha queixa, mudar a expressão do rosto e sorrir, ainda assim temo todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente. Como já estou considerado culpado, por que me esforçar em vão? Mesmo que me lavasse com sabão e limpasse as mãos com pó de limpeza, tu me mergulharias num poço de lama, de modo que até as minhas roupas me detestariam. Ele não é um simples mortal como eu, para que eu lhe responda para que nos enfrentemos em juízo. Se ao menos houvesse alguém para mediar entre nós, alguém para aproximar os dois, alguém para remover de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo dele. Mas, do jeito que estou, não posso. Capítulo 10 de Jó. Eu detesto a minha própria vida, por isso darei livre curso à minha queixa e falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus: não me declares culpado, mas diz-me quais as acusações que tens contra mim. Agrada-te oprimir-me, rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto sorris para os planos dos ímpios. Tens olhos de carne.
Vês como um mortal vê. São os teus dias como os de um mortal, ou os teus anos como os de um homem forte, para que procures as minhas faltas e investigues o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode me livrar da tua mão? As tuas mãos me formaram e me fizeram. Agora vais virar-te e destruir-me. Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me reduzirás ao pó. Não me derramaste como leite, e me coalhaste como queijo. Não me vestiste de pele e carne, e me uniste com ossos e tendões. Deste-me vida, e mostraste bondade para comigo, e na tua providência velaste pelo meu espírito. Mas isso é o que escondias no teu coração, e eu sei que era isso que tinhas em mente. Se eu pecasse, estarias vigiando, e não deixarias impune a minha ofensa. Se sou culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou cheio de vergonha e afogado na minha aflição. Se ergo a cabeça, tu me persegues como um leão, e de novo mostras o teu poder maravilhoso contra mim. Trazes novas testemunhas contra mim e aumentas a tua ira para comigo. As tuas forças vêm contra mim, onda após onda. Por que então me tiraste do ventre? Eu preferia ter morrido antes que qualquer olho me visse. Se ao menos eu nunca tivesse existido, ou tivesse sido levado diretamente do ventre para o túmulo. Não são poucos os meus dias. Deixa-me, para que eu tenha um momento de alegria antes de ir para o lugar de onde não há retorno, para a terra de trevas e escuridão profunda, para a terra da noite mais escura, de trevas e desordem, onde até a luz é como trevas. Capítulo 11 de Jó. Então Zofar, o Naamatita, respondeu: todas essas palavras ficarão sem resposta. Esse falador será justificado. A tua conversa ociosa vai reduzir os outros ao silêncio? Ninguém te repreenderá quando zombares? Tu dizes a Deus: as minhas crenças são impecáveis e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus falasse, se abrisse os lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Saiba isto: Deus até esqueceu alguns dos teus pecados. Podes compreender os mistérios de Deus? Podes sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que podes fazer? São mais profundos que as profundezas. O que podes saber? A medida deles é mais longa que a terra e mais larga que o mar. Se ele passa, prende e convoca o tribunal, quem o pode deter? Certamente ele reconhece os enganadores, e quando vê o mal, não toma conhecimento. Mas o insensato não pode tornar-se sábio mais do que o filhote de um jumento selvagem pode nascer homem. Ainda assim, se dedicares o teu coração a ele, e estenderes as mãos para ele, se afastares o pecado que está na tua mão, e não permitires que o mal habite na tua tenda, então, livre de culpa, erguerás o teu rosto, ficarás firme e sem medo. Com certeza esquecerás os teus problemas, lembrando-os apenas como águas que passaram. A vida será mais brilhante que o meio-dia, e a escuridão será como a manhã. Estarás seguro, porque há esperança. Olharás ao redor e repousarás em segurança. Deitar-te-ás sem que ninguém te atemorize, e muitos buscarão o teu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, a fuga lhes escapará, e a esperança deles será um último suspiro. Capítulo 12 de Jó. Então Jó respondeu: sem dúvida. Então Jó respondeu: vocês são o único povo que importa, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu também tenho entendimento, não sou inferior a vocês. Quem não sabe essas coisas? Tornei-me motivo de zombaria para os meus amigos, embora eu tenha clamado a Deus e ele tenha respondido. Tornei-me motivo de zombaria, embora eu seja justo e íntegro. Os que vivem à vontade desprezam a desgraça, achando que é o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores estão em paz, e os que provocam a Deus vivem seguros, aqueles que Deus tem na sua mão. Mas perguntem aos animais, e eles lhes ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhes contarão, ou falem com a terra,
e ela lhes ensinará. Ou deixem que os peixes do mar informem vocês. Qual de todos esses não sabe que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a vida de toda criatura e o sopro de toda a humanidade. Não prova o ouvido as palavras como a língua prova o alimento? Não se encontra a sabedoria entre os idosos? Não traz a longevidade o entendimento? A Deus pertencem a sabedoria e o poder. Dele são o conselho e o entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Aqueles que ele aprisiona não podem ser libertados. Se ele retém as águas, a seca. Se as solta, devastam a terra. Dele são a força e a perspicácia. Tanto o enganado como o enganador lhe pertencem. Ele leva os líderes despidos e faz os juízes virarem tolos. Tira as algemas que os reis colocam e amarra um pano na cintura deles. Leva os sacerdotes despidos e derruba os oficiais de longa data. Silencia os lábios dos conselheiros confiáveis e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela as coisas profundas das trevas e traz a escuridão absoluta para a luz. Faz as nações crescerem e as destrói. Amplia as nações e as dispersa. Priva os líderes da terra da sua razão e os faz vagar num deserto sem rumo. Eles tateiam nas trevas sem luz e ele os faz cambalear como bêbados. Capítulo 13 de Jó. Os meus olhos viram tudo isso. Os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e apresentar o meu caso diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. São médicos inúteis, todos vocês. Se ao menos vocês ficassem completamente calados, isso seria sabedoria da parte de vocês. Ouçam agora o meu argumento. Escutem as súplicas dos meus lábios. Vocês falarão coisas perversas em favor de Deus. Falarão engano por Ele. Mostrarão parcialidade a favor dEle. Argumentarão o caso de Deus. Seria bom se Ele os examinasse? Poderiam enganá-lo como se enganam um mortal. Com certeza Ele os chamaria à conta se secretamente mostrassem parcialidade. Não seria o seu esplendor que os aterrorizaria. Não cairia sobre vocês o pavor dele. As máximas de vocês são provérbios de cinzas. As defesas de vocês são defesas de barro. Fiquem calados e deixem que eu fale. Então venha sobre mim o que vier. Porque me coloco em perigo e tomo a minha vida nas minhas mãos. Mesmo que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Com certeza defenderei os meus caminhos diante dele. Isso mesmo se tornará a minha salvação, pois nenhum ímpio ousaria comparecer perante ele. Escutem com atenção o que digo. Deixem que as minhas palavras ressoem nos seus ouvidos. Agora que preparei o meu caso, sei que serei justificado. Alguém pode trazer acusações contra mim? Se sim, ficarei calado e morrerei. Só me concedam estas duas coisas, ó Deus, e então não me esconderei de ti. Afasta a tua mão para longe de mim e para de me aterrorizar com os teus pavores. Então me chama e eu responderei, ou deixa que eu fale e tu me responderás. Quantas culpas e pecados cometi? Mostra-me a minha ofensa e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Vais atormentar uma folha levada pelo vento? Vais perseguir palha seca? Pois escreves coisas amargas contra mim e me faz escolher os pecados da minha juventude. Prendes os meus pés em grilhões, vigias de perto todos os meus caminhos, marcando as solas dos meus pés. Assim o homem se consome como algo podre, como roupa comida por traças. Capítulo 14 de Jó. O mortal nascido de mulher vive poucos dias e está cheio de problemas. Brota como flor e murcha, foge como sombra e não permanece. Fixas os teus olhos nele, vais trazê-lo perante ti para julgamento. Quem pode tirar algo puro do impuro? Ninguém. Os dias do homem estão determinados.
Tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o em paz, até que cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Pelo menos há esperança para uma árvore. Se for cortada, ela brotará de novo, e os seus novos rebentos não falharão. Ainda que as suas raízes envelheçam na terra e o seu tronco morra no solo, ao cheiro da água ela brotará e dará ramos como uma planta. Mas o homem morre e jaz inerte. Expira o último suspiro e não existe mais. Como a água do lago seca ou o leito do rio se torna seco e árido, assim ele se deita e não se levanta, até que os céus não existam mais. As pessoas não acordarão nem serão despertadas do seu sono. Se ao menos me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Se ao menos me pusesses um tempo e depois te lembrasses de mim. Se um homem morre, viverá de novo. Todos os dias do meu serviço eu esperaria pela minha renovação chegar. Tu me chamarias e eu te responderia. Teria saudade da criatura que as tuas mãos fizeram. Com certeza então contarias os meus passos, mas não guardarias registro do meu pecado. As minhas transgressões seriam seladas num saco. Tu cobririas o meu pecado. Mas assim como a montanha se erode e desmorona, como a rocha é removida do seu lugar, como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam o solo, assim tu destróis a esperança do homem. Tu o derrubas de uma vez por todas, e ele se vai. Mudas o seu semblante e o envias embora. Se os seus filhos são honrados, ele não sabe. Se são humilhados, ele não vê. Só sente a dor do seu próprio corpo e só chora por si mesmo. Capítulo 15 de Jó. Então Elifaz, o temanita, respondeu: Continua quando você quiser o próximo trecho. Estou mantendo exatamente o ritmo, a pontuação e a fidelidade total que você pediu, pronto para a voz. Então Elifaz, o temanita, respondeu: Uma pessoa sábia responderia com noções vazias ou encheria o ventre com o vento quente do leste? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos que não têm valor? Mas você até mina a piedade e impede a devoção a Deus. O seu pecado instiga a sua boca. Você adota a língua dos astutos. É a sua própria boca que o condena, não a minha. Os seus próprios lábios testificam contra você. Você é o primeiro homem que nasceu. Foi gerado antes das colinas. Você escuta no conselho de Deus. Tem o monopólio da sabedoria. O que você sabe que nós não saibamos? Que insights você tem que nós não tenhamos? Os cabelos grisalhos e os idosos estão do nosso lado, homens ainda mais velhos que o seu pai. As consolações de Deus não são suficientes para você, palavras ditas com gentileza. Por que o seu coração o arrasta? E por que os seus olhos reluzem, de modo que você desabafa a sua raiva contra Deus e solta tais palavras da sua boca? O que são os mortais para que possam ser puros, ou os nascidos de mulher para que sejam justos? Se Deus não confia nos seus santos, se nem mesmo os céus são puros aos seus olhos, quanto menos os mortais, que são vis e corruptos, que bebem o mal como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Deixe-me contar o que vi, o que os sábios declararam, sem nada esconder, recebido dos seus antepassados, aos quais sozinho a terra foi dada, quando nenhum estrangeiro se movia entre eles. Todos os seus dias o ímpio sofre tormento, o cruel durante todos os anos que lhe são reservados. Sons aterrorizantes enchem os seus ouvidos. Quando tudo parece bem, salteadores o atacam. Ele desespera de escapar das trevas, está marcado para a espada. Ele vaga em busca de comida como um abutre. Sabe que o dia das trevas está próximo. Angústia e aflição o enchem de terror. Problemas o oprimem como um rei pronto para atacar, porque ele sacode o punho contra Deus e se exalta contra o Todo-Poderoso, avançando desafiadoramente contra ele, com um escudo espesso e forte. Embora o seu rosto esteja coberto de gordura e a sua cintura inchada de carne, ele habitará cidades arruinadas e casas onde ninguém vive, casas que desmoronam em ruínas.
Ele não mais será rico, e a sua riqueza não durará, nem as suas posses se espalharão pela terra. Não escapará das trevas, uma chama secará os seus brotos, e o sopro da boca de Deus o levará embora. Que ele não se engane confiando no que é inútil, pois nada receberá em troca. Antes do seu tempo ele murchará, e os seus ramos não florescerão. Será como videira despojada das suas uvas verdes, como oliveira que perde as suas flores. Pois a companhia dos ímpios será estéril, e fogo consumirá as tendas daqueles que amam subornos. Eles concebem maldade e dão à luz o mal, o seu ventre gera engano. Capítulo 16 de Jó. Então Jó respondeu: ouvi muitas coisas como essas. Vocês são consoladores miseráveis, todos vocês. As suas falas prolixas nunca acabarão? O que os aflige para que continuem argumentando? Eu também poderia falar como vocês se estivessem no meu lugar. Poderia fazer belos discursos contra vocês e balançar a cabeça para vocês. Mas a minha boca os encorajaria. O consolo dos meus lábios aliviaria a dor de vocês. No entanto, se eu falo, a minha dor não é aliviada, e se me calo, ela não vai embora. Certamente, ó Deus, tu me esgotaste, devastaste toda a minha família. Tu me enrugaste, e isso se tornou uma testemunha. A minha magreza se levanta e testifica contra mim. Deus me ataca e me despedaça na sua ira, range os dentes contra mim. O meu adversário fixa em mim os olhos penetrantes. As pessoas abrem a boca para zombar de mim, batem no meu rosto com desprezo e se unem contra mim. Deus me entregou aos ímpios e me jogou nas garras dos maus. Tudo ia bem comigo, mas ele me despedaçou, agarrou-me pelo pescoço e me esmagou. Fez de mim o seu alvo, os seus arqueiros me cercam. Sem piedade ele perfura os meus rins e derrama o meu fel no chão. Repetidamente ele investe contra mim, corre para cima de mim como um guerreiro. Costurei pano de saco sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. O meu rosto está vermelho de choro, sombras escuras circundam os meus olhos. No entanto, as minhas mãos estiveram livres de violência e a minha oração é pura. Ó terra, não cubras o meu sangue, que o meu clamor nunca seja silenciado. Mesmo agora, o meu testemunho está no céu, o meu advogado está nas alturas, o meu intercessor é o meu amigo, enquanto os meus olhos derramam lágrimas a Deus. Em favor de um homem, ele intercede junto a Deus, como quem intercede por um amigo. Só mais alguns anos passarão antes que eu siga o caminho sem retorno. Capítulo 17 de Jó. O meu espírito está quebrado, os meus dias estão contados, a sepultura me espera. Com certeza zombadores me cercam, os meus olhos têm de suportar a hostilidade deles. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem mais daria segurança por mim? Tu fechaste a mente deles para o entendimento, por isso não os deixarás triunfar. Se alguém denuncia os amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele falharão. Deus me tornou provérbio para todos, um homem na cuja face as pessoas cospem. Os meus olhos se escureceram de tristeza, todo o meu corpo é apenas uma sombra. Os íntegros ficam horrorizados com isso. Os inocentes se revoltam contra os ímpios. No entanto, os justos se manterão no seu caminho, e aqueles que têm mãos limpas crescerão em força. Mas venham todos vocês, tentem de novo. Não encontrarei um sábio entre vocês. Os meus dias passaram, os meus planos estão despedaçados, assim como os desejos do meu coração. Eles transformam a noite em dia. Diante das trevas, a luz está perto. Se a única casa que espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo à corrupção: você é o meu pai, e ao verme, minha mãe ou minha irmã, onde então está a minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas da morte? Desceremos juntos ao pó? Capítulo 18 de Jó. Então Bildade o Suíta respondeu:
Quando acabarão essas falas? Sejam sensatos, e então poderemos conversar. Porque somos considerados como gado e tidos por estúpidos aos seus olhos. Você, que se despedaça na sua ira, será que a terra deve ser abandonada por sua causa, ou as rochas removidas do seu lugar? A lâmpada do ímpio se apaga, a chama do seu fogo para de queimar. A luz na sua tenda se escurece, a lâmpada ao seu lado se extingue. O vigor dos seus passos enfraquece, os seus próprios planos o derrubam. Os seus pés o lançam numa rede, ele anda sobre as malhas dela. Uma armadilha o agarra pelo calcanhar, um laço o prende firme. Uma corda está escondida para ele no chão, uma cilada está no seu caminho. Terrores o assustam de todos os lados e perseguem cada passo seu. A calamidade tem fome dele, o desastre está pronto para quando ele cair. Ela devora partes da sua pele, o primogênito da morte consome os seus membros. Ele é arrancado da segurança da sua tenda e marchado para o rei dos terrores. Fogo habita na sua tenda, enxofre ardente é espalhado sobre a sua morada. As suas raízes secam embaixo e os seus ramos murcham em cima. A memória dele desaparece da terra, ele não tem nome na rua. É expulso da luz para o reino das trevas e banido do mundo. Não tem descendentes nem posteridade entre o seu povo, nenhum sobrevivente onde antes viveu. Os do ocidente ficam horrorizados com o seu destino, os do oriente são tomados de pavor. Certamente tal é a morada do homem mau, tal é o lugar daquele que não conhece Deus. Capítulo 19 de Jó. Então Jó respondeu: Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com palavras? 10 vezes já me repreenderam, sem vergonha me atacam. Se é verdade que errei, o meu erro diz respeito apenas a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam a minha humilhação contra mim, saibam que Deus me tratou mal e lançou a sua rede ao meu redor. Embora eu grite, violência, não obtenho resposta. Embora clame por ajuda, não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho, de modo que não posso passar. Cobriu de trevas os meus caminhos. Despojou-me da minha honra e removeu a coroa da minha cabeça. Derruba-me de todos os lados até que eu desapareça. Arranca minha esperança como se arranca uma árvore. A sua ira queima contra mim. Ele me considera como um dos seus inimigos. As suas tropas avançam em formação, constroem uma rampa de cerco contra mim e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim a minha família. Os meus conhecidos estão completamente afastados de mim. Os meus parentes se foram. Os meus amigos mais chegados me esqueceram. Os meus hóspedes e as minhas servas me consideram um estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não responde, embora eu o suplique com a minha própria boca. O meu hálito é repulsivo para a minha esposa. Sou repugnante para os meus próprios irmãos. Até os meninos me desprezam. Quando apareço, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. Aqueles que eu amo se voltaram contra mim. Sou apenas pele e ossos. Escapei apenas por um triz. Tenham piedade de mim, meus amigos. Tenham piedade, pois a mão de Deus me atingiu. Por que vocês me perseguem como Deus faz? Nunca se cansarão da minha carne. Ah, se as minhas palavras fossem registradas, se fossem escritas num pergaminho, se fossem gravadas com ferramenta de ferro sobre chumbo, ou talhadas na rocha para sempre, eu sei que o meu Redentor vive, e que no final ele se levantará sobre a terra, e depois que a minha pele tiver sido destruída, ainda na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei com os meus próprios olhos, eu e não outro, como meu coração anseia dentro de mim. Se vocês dizem, como o perseguiremos, já que a raiz do problema está nele, temam vocês mesmos a espada, pois a ira trará o castigo pela espada, e então saberão que há julgamento. Capítulo 20 de Jó. Então Zofar, o Naamatita, respondeu: Os meus pensamentos perturbados me impulsionam a responder, porque estou muito inquieto. Ouço uma repreensão que me desonra.
e o meu entendimento me inspira a replicar. Certamente você sabe como tem sido desde a antiguidade, desde que a humanidade foi colocada na terra, que o júbilo dos ímpios é breve, a alegria dos ímpios dura apenas um momento. Embora o orgulho do ímpio chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre como seu próprio esterco. Aqueles que o viram dirão: onde ele está? Como um sonho ele voa e não é mais encontrado, banido como visão noturna. O olho que o viu não o verá mais. O seu lugar não o contemplará novamente. Os seus filhos terão de fazer restituição aos pobres. As suas próprias mãos devolverão a riqueza. O vigor juvenil que enche os seus ossos jazerá com ele no pó. Embora o mal seja doce na sua boca e ele o esconda debaixo da língua, embora não suporte soltá-lo e o retenha na boca, ainda assim o seu alimento azedará no estômago, tornar-se-á veneno de serpentes dentro dele. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará o seu estômago vomitá-las. Ele sugará veneno de serpentes. As presas de uma víbora o matarão. Não desfrutará dos riachos, dos rios que correm com mel e creme. O que trabalhou terá de devolver sem comer. Não desfrutará do lucro do seu comércio, pois oprimiu os pobres e os abandonou. Tomou casas que não construiu. Certamente não terá alívio do seu desejo. Não poderá salvar-se com o seu tesouro. Nada sobrou para ele devorar. A sua prosperidade não durará. No auge da sua abundância, a angústia o alcançará. Toda a força da miséria cairá sobre ele. Quando ele encher o ventre, Deus despejará sobre ele a sua ira ardente e fará chover golpes sobre ele. Embora fuja de uma arma de ferro, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Ele a puxa das costas, a ponta reluzente do seu fígado. Terrores virão sobre ele, trevas totais aguardam os seus tesouros. Um fogo não atiçado o consumirá e devorará o que sobrar na sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa, a terra se levantará contra ele. Uma enchente arrastará a sua casa, águas correntes no dia da ira de Deus. Tal é o destino que Deus reserva aos ímpios, a herança que Deus lhes designa. Capítulo 21 de Jó. Então Jó respondeu: escutem com atenção as minhas palavras, que isso seja a consolação que vocês me dão. Tolerem-me enquanto eu falo, e depois que eu tiver falado, zombem. A minha queixa é dirigida a um ser humano, porque eu não deveria estar impaciente. Olhem para mim e fiquem horrorizados. Tapem a mão sobre a boca. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Tremor toma conta do meu corpo. Porque os ímpios vivem, envelhecem e aumentam em poder. Veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor, a sua descendência diante dos seus olhos. As suas casas estão seguras e livres de medo. A vara de Deus não está sobre eles. Os seus touros nunca falham em reproduzir. As suas vacas dão cria e não abortam. Enviam os seus filhos como um rebanho. As suas crianças dançam, cantam ao som do tamborim e da lira. Alegram-se ao som da flauta. Passam os seus anos em prosperidade e descem à sepultura em paz. No entanto, dizem a Deus: deixa-nos em paz. Não desejamos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que ganharíamos ao orar a Ele? Mas a prosperidade deles não está nas suas próprias mãos. Por isso fico longe dos planos dos ímpios. Ainda assim, quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes a calamidade vem sobre eles, o destino que Deus distribui na sua ira? Quantas vezes são como palha ao vento, como palha levada pelo vendaval? Disse que Deus reserva o castigo do ímpio para os seus filhos, que ele mesmo pague ao ímpio para que este o sinta, que os seus próprios olhos vejam a sua destruição, que ele beba do cálice da ira do Todo-Poderoso, pois que lhe importa a família que deixa para trás, quando seus meses designados chegam ao fim. Pode alguém ensinar conhecimento a Deus?
já que ele julga até os mais altos? Uma pessoa morre em pleno vigor, completamente segura e em paz, bem nutrida no corpo, ossos ricos de medula. Outra morre na amargura da alma, sem jamais ter desfrutado algo bom. Lado a lado jazem no pó, e os vermes os cobrem a ambos. Eu sei muito bem o que vocês estão pensando, os planos com os quais me prejudicariam. Vocês dizem: onde está agora a casa do grande, as tendas onde os ímpios viviam? Vocês nunca perguntaram aos que viajam, não deram atenção aos relatos deles, que os ímpios são poupados no dia da calamidade, que são livrados no dia da ira. Quem os denuncia na cara pelo seu procedimento? Quem os faz pagar pelo que fizeram? São levados à sepultura, e vigília é mantida sobre os seus túmulos. O solo do vale é doce para eles. Todos seguem atrás deles, e uma multidão incontável vai à frente deles. Então, como vocês podem me consolar com o seu nonsense? Nada resta das respostas de vocês além de falsidade. Capítulo 22 de Jó. Então Elifaz, o temanita, respondeu: pode um homem ser útil a Deus? Pode até um sábio beneficiá-lo? Que prazer o Todo-Poderoso teria se você fosse justo? Que ganharia ele se os seus caminhos fossem impecáveis? É pela sua piedade que ele o repreende e apresenta acusações contra você. Não é grande a sua maldade? Não são infinitos os seus pecados? Você exigiu garantia dos seus parentes sem motivo. Despiu as pessoas das suas roupas, deixando-as nuas. Não deu água ao cansado e reteve comida do faminto. Embora fosse um homem poderoso, dono de terras, um homem honrado vivendo nelas, você mandou as viúvas embora de mãos vazias e quebrou a força dos órfãos. Por isso armadilhas estão ao seu redor. Por isso o perigo repentino o aterroriza. Por isso está tão escuro que você não consegue ver. E por isso uma enchente de águas o cobre. Deus não está nas alturas dos céus. Veja como são altas as estrelas mais elevadas. No entanto, você diz: o que Deus sabe, julga ele através de tal escuridão. Nuvens espessas o velam, de modo que não nos vê enquanto caminha no domo dos céus. Você vai manter o caminho antigo que os ímpios trilharam. Eles foram levados antes do tempo. Os seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: deixa-nos em paz. O que o Todo-Poderoso pode fazer contra nós? No entanto, foi ele quem encheu as casas deles de coisas boas. Por isso fico longe dos planos dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se alegram. Os inocentes zombam deles, dizendo: certamente os nossos inimigos estão destruídos e fogo devora a riqueza deles. Submeta-se a Deus e esteja em paz com Ele. Dessa forma, a prosperidade virá a você. Aceite a instrução da sua boca e guarde as suas palavras no coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso, será restaurado. Se remover a maldade de longe da sua tenda e jogar as suas pepitas no pó, o seu ouro de Ofir nas pedras dos ravinos, então o Todo-Poderoso será o seu ouro, a prata mais preciosa para você. Certamente então você encontrará deleite no Todo-Poderoso e erguerá o seu rosto para Deus. Você orará a Ele e Ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir será feito, e luz brilhará sobre os seus caminhos. Quando as pessoas forem humilhadas e você disser: exaltem-se, então Ele salvará o abatido. Ele livrará até o que não é inocente, que será livrado pela pureza das suas mãos. Capítulo 23 de Jó. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa é amarga, a mão dele pesa apesar dos meus gemidos. Se ao menos eu soubesse onde encontrá-lo, se ao menos pudesse ir à sua morada, eu apresentaria o meu caso diante dele e encheria a minha boca de argumentos. Eu descobriria o que ele me responderia e consideraria o que ele me diria. Ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não apresentaria acusações contra mim. Ali
o íntegro poderia estabelecer a sua inocência perante ele, e ali eu seria livrado para sempre do meu juiz. Mas se vou para o leste, ele não está lá. Se vou para o oeste, não o encontro. Quando ele trabalha no norte, não o vejo. Quando se vira para o sul, não consigo avistá-lo. Mas ele conhece o caminho que eu tomo. Quando me tiver provado, sairei como ouro. Os meus pés seguiram de perto os seus passos. Mantive o seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Estimei as palavras da sua boca mais que o meu pão diário. Mas ele permanece firme. E quem pode opor-se a ele? Ele faz o que deseja. Ele cumpre o seu decreto contra mim. E muitos planos assim ainda tem em mente. Por isso fico aterrorizado diante dele. Quando penso nisso tudo, temo-o. Deus fez o meu coração desfalecer. O Todo-Poderoso me aterrorizou. No entanto, não sou silenciado pelas trevas, pela escuridão espessa que cobre o meu rosto. Capítulo 24 de Jó. Por que o Todo-Poderoso não estabelece tempos para julgamento? Porque aqueles que o conhecem têm de olhar em vão por tais dias. Há os que removem marcos de limites, pastoreiam rebanhos que roubaram, levam o jumento do órfão e tomam em penhor o boi da viúva, empurram os necessitados do caminho e forçam todos os pobres da terra a se esconderem. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho de buscar comida. O ermo fornece alimento para os seus filhos, colhem forragem nos campos e respigam nas vinhas dos ímpios. Sem roupas, passam a noite nus, não têm nada para se cobrir no frio. São encharcados pelas chuvas das montanhas e se abraçam às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do peito. O bebê do pobre é tomado por uma dívida. Sem roupas, andam nus, carregam feixes, mas ainda passam fome. Pisam azeitonas entre os terraços, pisam nos lagares, mas sofrem sede. Dos gemidos dos moribundos sobem da cidade, e as almas dos feridos clamam por ajuda. Mas Deus não acusa ninguém de injustiça. Há os que se rebelam contra a luz, que não conhecem os seus caminhos nem ficam nas suas veredas. Quando cai a luz do dia, o assassino se levanta, mata o pobre e o necessitado, e à noite age como ladrão. O olho do adúltero vigia o crepúsculo. Ele pensa: nenhum olho me verá, e mantém o rosto escondido. Nas trevas os ladrões invadem casas, mas de dia se fecham dentro de casa. Não querem nada com a luz. Para todos eles, a meia-noite é o seu amanhecer. Fazem amizade com os terrores das trevas. No entanto, eles são espuma na superfície da água. A sua porção da terra é amaldiçoada, de modo que ninguém vai às suas vinhas. Assim como o calor e a seca roubam a neve derretida, assim a sepultura rouba aqueles que pecaram. O ventre os esquece, os vermes se banqueteiam neles. Os ímpios não são mais lembrados, mas são quebrados como uma árvore. Eles exploram a mulher estéril e sem filhos, e não mostram bondade à viúva, mas Deus arrasta os poderosos com seu poder. Embora se estabeleçam, não têm certeza da vida. Ele pode deixar-los descansar em sensação de segurança, mas os seus olhos estão sobre os caminhos deles. Por pouco tempo são exaltados e depois se vão. São humilhados e recolhidos como todos os outros. São cortados como espigas de milho. Se não é assim, quem pode provar que eu minto e reduzir as minhas palavras a nada? Capítulo 25 de Jó. Então Bildade, o suíta, respondeu: domínio e majestade pertencem a Deus. Ele estabelece ordem nas alturas dos céus. Podem as suas tropas ser contadas? Sobre quem não se levanta a sua luz? Como então pode um mortal ser justo perante Deus? Como pode o nascido de mulher ser puro? Se nem mesmo a lua é brilhante e as estrelas não são puras aos seus olhos, quanto menos o mortal, que é apenas um verme, o ser humano, que é só um bicho. Capítulo 26 de Jó. Então Jó respondeu: como você ajudou o impotente?
Como salvou o braço que é fraco? Que conselho ofereceu a quem não tem sabedoria? E que grande discernimento revelou? Quem ajudou você a proferir essas palavras? E de quem é o Espírito que falou da sua boca? Os mortos estão em profunda angústia, aqueles que estão debaixo das águas e tudo o que nelas vive. O reino dos mortos está nu perante Deus. A destruição jaz descoberta. Ele estende o céu do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Ele embrulha as águas nas suas nuvens, mas as nuvens não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, espalhando sobre ela as suas nuvens. Ele traça o horizonte sobre a face das águas, como limite entre a luz e as trevas. Os pilares dos céus tremem e se assustam com a sua repreensão. Pelo seu poder, ele agitou o mar. Pela sua sabedoria, cortou Rabi em pedaços. Pelo seu sopro, os céus se tornaram claros. A sua mão traspassou a serpente e fugia. E isso é apenas a orla das suas obras. Quão fraco o sussurro que dele ouvimos. Quem então pode compreender o trovão do seu poder? Capítulo 27 de Jó. E Jó continuou seu discurso. Tão certo como vive Deus, que me negou justiça, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha vida, enquanto eu tiver vida dentro de mim, o sopro de Deus nas minhas narinas, os meus lábios não dirão nada perverso, e a minha língua não proferirá mentiras. Jamais admitirei que vocês estão certos. Até morrer, não negarei a minha integridade. Manterei a minha inocência e nunca a abandonarei. A minha consciência não me repreenderá enquanto eu viver. Que o meu inimigo seja como o ímpio, o meu adversário como o injusto. Pois que esperança tem o ímpio quando é cortado, quando Deus lhe tira a vida? Deus escuta o seu clamor quando a angústia vem sobre ele. Encontrará ele deleite no Todo-Poderoso? Clamará ele a Deus em todos os momentos? Eu lhes ensinarei sobre o poder de Deus. Os caminhos do Todo-Poderoso não esconderei. Vocês todos viram isso com os próprios olhos. Por que então essa conversa sem sentido? Aqui está o destino que Deus reserva ao ímpio, a herança que o homem cruel recebe do Todo-Poderoso. Por mais numerosos que sejam os seus filhos, o destino deles é a espada. A sua descendência nunca terá comida suficiente. A peste sepultará os que sobreviverem, e as viúvas deles não chorarão por eles. Embora ele acumule prata como pó e roupas como montes de barro, o que ele ajunta os justos vestirão, e os inocentes dividirão a sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita por um vigia. Ele se deita rico, mas não o fará mais. Quando abre os olhos, tudo se foi. Terrores o assaltam como uma enchente. Uma tempestade o arrebata à noite. O vento leste o leva embora, e ele se vai. Arranca-o do seu lugar. Lança-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge desesperadamente do seu poder. Bate palmas em zombaria e o vaia do seu lugar. Capítulo 28 de Jó. A mina para a prata e lugar onde o ouro é refinado. O ferro é tirado da terra e o cobre é fundido da pedra. Os mortais acabam com as trevas. Exploram as recessões mais distantes em busca de minério na escuridão mais profunda. Longe das moradas humanas, abrem poços em lugares intocados pelos pés humanos. Longe das outras pessoas, penduram-se e balançam. A terra, de onde vem o alimento, é transformada em baixo como pelo fogo. O lápis lazuli vem das suas rochas e o seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece esse caminho escondido, nenhum olho de falcão o viu. Animais ferozes não pisam nele, e nenhum leão ali praula. As pessoas atacam a rocha dura com as mãos e expõem as raízes das montanhas. Abrem túneis na rocha. Os seus olhos veem todos os tesouros dela. Exploram as fontes dos rios e trazem à luz coisas escondidas. Mas onde pode ser encontrada a sabedoria? Onde habita o entendimento? Nenhum mortal compreende o seu valor. Não pode ser encontrada na terra dos vivos. O abismo diz, não está em mim.
O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada com ouro mais fino, nem o seu preço pode ser pesado em prata. Não pode ser comprada com ouro de Ofir, com ônix precioso ou lápis lazuli. Nem ouro nem cristal se comparam a ela, nem pode ser trocada por joias de ouro fino. Coral e jaspe não merecem menção. O preço da sabedoria está além dos rubis. O topázio de Cuxi não se compara a ela. Não pode ser comprada com ouro puro. De onde então vem a sabedoria? Onde habita o entendimento? Está escondida dos olhos de toda criatura viva, oculta até das aves do céu. A destruição e a morte dizem: apenas um rumor dela chegou aos nossos ouvidos. Deus entende o caminho para ela, e só Ele sabe onde ela habita, pois Ele vê os confins da terra e observa tudo debaixo dos céus. Quando estabeleceu a força do vento e mediu as águas, quando fez decreto para a chuva e caminho para a tempestade, então Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e aprovou. E disse à raça humana: o temor do Senhor, isso é sabedoria, e apartar-se do mal é entendimento. Capítulo 29 de Jó. Jó continuou o seu discurso. Como eu ansiava pelos meses passados, pelos dias em que Deus velava por mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e pela sua luz eu caminhava através das trevas. Ah, pelos dias em que eu estava no meu auge, quando a amizade íntima de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando o meu caminho era embebido em creme e a rocha derramava para mim riachos de azeite de oliva. Quando eu ia à porta da cidade e tomava o meu lugar na praça pública, os jovens me viam e se afastavam, e os velhos se levantavam. Os líderes se abstinham de falar e cobriam a boca com as mãos. As vozes dos nobres se calavam, e as suas línguas grudavam no céu da boca. Quem me ouvia falava bem de mim, e aqueles que me viam me elogiavam, porque eu socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o assistisse. O que estava morrendo me abençoava. Eu fazia o coração da viúva cantar. Vestia-me de justiça como roupa. A retidão era o meu manto e o meu turbante. Eu era olhos para o cego e pés para o coxo. Era pai para os necessitados. Defendia a causa do estranho. Quebrava as presas dos ímpios e arrancava as vítimas dos dentes deles. Eu pensava: morrerei na minha própria casa, os meus dias numerosos como os grãos de areia. As minhas raízes alcançarão a água, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. A minha glória não murchará, o arco estará sempre novo na minha mão. As pessoas me escutavam com expectativa, esperando em silêncio pelo meu conselho. Depois que eu falava, elas não diziam mais nada. As minhas palavras caíam suavemente nos seus ouvidos. Elas esperavam por mim como pela chuva e bebiam as minhas palavras como a chuva da primavera. Quando eu sorria para elas, mal acreditavam. A luz do meu rosto era preciosa para elas. Eu escolhia o caminho para elas e me assentava como chefe. Habitava como rei entre as suas tropas. Era como quem consola os que choram. Capítulo 30 de Jó. Mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens. Mas agora zombam de mim, homens mais jovens que eu, cujos pais eu desdenharia colocar com os cães do meu rebanho. De que me servia a força das mãos deles, já que o vigor lhes havia desaparecido? Emagrecidos pela miséria e pela fome, vagavam pela terra árida, em desertos desolados à noite. No mato colhiam ervas salgadas, e a raiz do arbusto de retama era o seu alimento. Foram banidos da sociedade humana. Gritavam contra eles como contra ladrões. Foram forçados a viver nos leitos secos dos ribeiros, entre as rochas e nos buracos da terra. Urravam entre os arbustos e se aglomeravam debaixo das urtigas. Uma prole baixa e sem nome foram expulsos da terra, e agora esses jovens zombam de mim com canções. Tornei-me provérbio entre eles. Detestam-me e mantêm distância. Não hesitam em cuspir no meu rosto. Agora que Deus desamarrou o meu arco e me afligiu, eles se soltam na minha presença. À minha direita, a tribo ataca. Armam ciladas para os meus pés.
constroem rampas de cerco contra mim, destroem o meu caminho, conseguem me arruinar. Ninguém pode ajudá-lo, dizem eles. Avançam como por uma brecha ampla, entre as ruínas vem rolando, terrores me assaltam. A minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança desaparece como uma nuvem, e agora a minha vida se esvai. Dias de sofrimento me dominam, a noite perfuram os meus ossos, as dores que me roem nunca descansam. Com grande poder, Deus se torna como roupa para mim. Aperta-me como a gola da minha túnica, lança-me na lama e fico reduzido a pó e cinzas. Clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Levanto-me, mas tu apenas me olhas. Viras-te contra mim com crueldade. Com o poder da tua mão me atacas. Agarras-me e me impeles ao vento. Jogas-me de um lado para o outro na tempestade. Sei que me levarás à morte, ao lugar designado para todos os vivos. Certamente ninguém estende a mão contra um homem quebrado quando ele clama por ajuda na sua angústia. Não chorei eu por quem estava em dificuldade? Não se angustiou a minha alma pelo pobre? No entanto, quando esperei o bem, veio o mal. Quando busquei a luz, veio a escuridão. O tumulto dentro de mim nunca para. Dias de sofrimento me confrontam. Ando enegrecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das avestruzes. A minha pele escurece e descasca. O meu corpo arde de febre. A minha lira está afinada para o luto e a minha flauta para o som dos que choram. Capítulo 31 de Jó. Fiz um pacto com os meus olhos, não olhar com desejo para uma jovem. Pois qual é a porção que Deus nos dá lá de cima? A herança do Todo-Poderoso nas alturas. Não é a ruína para o ímpio, o desastre para os que praticam o mal? Não vê ele os meus caminhos e conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese em balanças justas e saberá que sou íntegro. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração seguiu os meus olhos, ou se as minhas mãos se mancharam, então que outros comam o que semeei, e que as minhas colheitas sejam arrancadas pela raiz. Se o meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se fiquei à espreita à porta do meu próximo, então que a minha esposa moa o grão de outro homem, e que outros homens durmam com ela. Pois isso seria perversidade, pecado a ser julgado. É fogo que consome até a destruição, que arrancaria toda a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas quando tiveram queixa contra mim, o que farei quando Deus me confrontar? O que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre, não os fez também? Não foi o mesmo que nos formou no ventre das nossas mães? Se neguei o que os pobres desejavam, ou deixei os olhos da viúva desfalecerem? Se comi o meu pão sozinho, sem compartilhar com um órfão, mas desde a minha juventude eu os criei como um pai, e desde o meu nascimento guiei a viúva. Se vi alguém perecendo por falta de roupa, ou necessitado sem coberta, e o seu coração não me abençoou por aquecê-lo com a lã das minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, sabendo que tinha influência no tribunal, então que o meu braço caia do ombro, que seja quebrado na articulação. Pois temi a destruição vinda de Deus, e diante do seu esplendor não poderia fazer tais coisas. Se pus a minha confiança no ouro, ou disse ao ouro puro, tu és a minha segurança. Se me regozijei com a minha grande riqueza, com a fortuna que as minhas mãos ganharam. Se contemplei o sol no seu brilho, ou a lua caminhando em esplendor, de modo que o meu coração foi secretamente seduzido, e a minha mão lhes ofereceu um beijo de homenagem. Então, isso também seria pecado a ser julgado, pois eu teria sido infiel a Deus nas alturas. Se me regozijei com a desgraça do meu inimigo, ou exultei com o mal que lhe sobreveio, eu não permiti que a minha boca pecasse invocando maldição contra a vida dele. Se os da minha casa nunca disseram, quem não se fartou da carne de Jó? Mas nenhum estrangeiro teve de passar a noite na rua.
pois a minha porta estava sempre aberta ao viajante. Se encobri os meus pecados como os outros fazem, escondendo a minha culpa no coração, porque tanto temi a multidão e tanto temi o desprezo das famílias que me calei e não saí de casa. Ah, se houvesse alguém que me ouvisse! Aqui assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador escreva a sua acusação. Com certeza eu a usaria no ombro, colocaria-a como coroa. Eu lhe daria contas de cada passo meu, apresentar-me-ia a ele como a um príncipe. Se a minha terra clama contra mim, e todos os seus sulcos se molham de lágrimas, se devorei o seu rendimento sem pagamento, ou quebrei o ânimo dos seus lavradores, então que cresçam espinhos em vez de trigo, e ervas daninhas em vez de cevada. As palavras de Jó terminaram. Capítulo 32 de Jó. Assim, esses 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. Mas Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rã, se irou muito contra Jó, porque ele justificava a si mesmo em vez de justificar a Deus. Também se irou contra os 3 amigos, porque não encontraram forma de refutar Jó, e no entanto o haviam condenado. Ora, Eliú havia esperado para falar a Jó, porque eles eram mais velhos do que ele. Mas, quando viu que os 3 homens não tinham mais o que dizer, a sua ira se acendeu. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou jovem em anos, e vocês são idosos. Por isso me contive com temor e não ousei declarar-lhes o que sei. Eu pensava, que fale a idade, que os muitos anos ensinem a sabedoria. Mas é o Espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso, que lhe dá entendimento. Não são apenas os velhos que são sábios, nem somente os idosos que entendem o que é justo. Portanto eu digo, escutem-me, também eu declararei o que sei. Esperei enquanto vocês falavam, escutei os seus raciocínios enquanto buscavam palavras. Prestei-lhes toda a atenção, mas nenhum de vocês provou que Jó está errado. Nenhum respondeu aos argumentos dele. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Mas Jó não dirigiu as suas palavras contra mim, e eu não lhe responderei com os argumentos de vocês. Eles estão desanimados e não têm mais o que dizer. As palavras lhes fugiram. Devo eu esperar agora que se calaram, agora que estão aí parados sem resposta? Também eu tomarei a palavra. Também eu declararei o que sei, pois estou cheio de palavras, e o Espírito dentro de mim me constrange. Por dentro sou como vinho engarrafado, como odres novos prestes a arrebentar. Preciso falar para encontrar alívio. Preciso abrir os lábios e responder. Não farei acepção de pessoas, nem usarei lisonja com ninguém, porque se eu soubesse lisonjear, logo o meu Criador me levaria embora. Capítulo 33 de Jó. Agora, pois, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo o que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. As palavras estão na ponta da minha língua. As minhas palavras procedem de um coração íntegro. Os meus lábios falam com sinceridade o que sei. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me, se puder. Prepare-se e confronte-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito de barro. Não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Mas você disse aos meus ouvidos: eu ouvi muito bem as palavras. Estou puro, não cometi pecado. Estou limpo e sem culpa. Contudo, Deus achou motivos contra mim. Considera-me seu inimigo. Pôs os meus pés no tronco. Vigia de perto todos os meus caminhos. Eu lhe digo que nisso você não tem razão, pois Deus é maior que qualquer mortal. Por que você se queixa contra ele, dizendo que ele não responde às palavras de ninguém? Porque Deus fala de um modo e de outro, embora o homem não o perceba, em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens enquanto dormem em suas camas.
Então ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para desviar o homem do mal e livrá-lo do orgulho, para preservar a sua alma da cova, a sua vida de perecer pela espada. Ou alguém pode ser castigado com dor constante no leito, com sofrimento contínuo nos ossos, de modo que a sua vida rejeita o alimento e a sua alma detesta a melhor comida. A sua carne consome-se até desaparecer, e os ossos, antes escondidos, agora se projetam. Ele se aproxima da cova e a sua vida dos mensageiros da morte. Contudo, se houver um anjo ao seu lado, um mediador entre mil para declarar ao homem o que é reto, e ele for bondoso com essa pessoa e disser a Deus, poupa-o de descer à cova, encontrei resgate por ele. Então a sua carne será renovada como a de uma criança, será restaurado como nos dias da juventude. Essa pessoa poderá orar a Deus e encontrar favor diante dele. Verá o rosto de Deus e gritará de alegria. Ele restaurará o seu pleno bem-estar. Então ela irá aos outros e dirá: pequei e perverti o que era reto, mas não recebi o que merecia. Deus resgatou a minha alma de descer à cova e viverei para desfrutar a luz da vida. Deus faz tudo isso ao homem 2, até 3 vezes, para desviá-lo da cova, para que a luz da vida brilhe sobre ele. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e eu falarei. Se tiver algo a dizer, responda-me. Fale, pois desejo justificá-lo. Se não, escute-me. Fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Capítulo 34 de Jó. Então Eliú continuou: ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios. Escutem-me, vocês que têm conhecimento, porque o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Discernamos nós mesmos o que é reto. Aprendamos juntos o que é bom. Jó diz: sou inocente, mas Deus me nega justiça. Embora eu esteja certo, sou considerado mentiroso. Embora eu seja inocente, a sua flecha me causa ferida incurável. Há alguém como Jó, que bebe escárnio como água. Ele anda em companhia de malfeitores. Associa-se aos ímpios, pois diz: não há proveito em tentar agradar a Deus. Portanto, homens de entendimento, escutem-me. Longe de Deus fazer o mal, longe do Todo-Poderoso cometer injustiça. Ele retribui a cada um conforme as suas obras, faz cair sobre ele o que o seu procedimento merece. É impensável que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou sobre a terra? Quem o pôs no comando de todo o mundo? Se fosse intenção dele retirar o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade pereceria de uma vez e o homem voltaria ao pó. Se você tem entendimento, ouça isto. Preste atenção ao que digo. Pode alguém que odeia a justiça governar? Você condenará o justo e poderoso. Não é ele quem diz aos reis: vocês não valem nada, e aos nobres: vocês são ímpios. Ele não faz acepção de príncipes nem favorece o rico em detrimento do pobre, pois todos são obra das suas mãos. Eles morrem de repente, no meio da noite. Os povos são abalados e passam, e os poderosos são removidos sem mão humana. Os seus olhos estão sobre os caminhos dos homens. Ele vê todos os seus passos. Não há sombra profunda nem trevas densas onde os malfeitores possam esconder-se. Deus não precisa examinar mais os homens para que venham perante ele em juízo. Sem investigação, ele quebra os poderosos e põe outros no lugar deles, porque toma nota das obras deles. Derruba-os à noite e eles são esmagados. Ele os castiga pela sua maldade à vista de todos, porque se desviaram de segui-lo e não deram atenção a nenhum dos seus caminhos. Fizeram chegar até ele o clamor dos pobres, de modo que ele ouviu o clamor dos necessitados. Mas, se ele permanece em silêncio, quem o pode condenar? Se esconde o rosto, quem o pode ver? Ele reina tanto sobre indivíduos como sobre nações, para impedir que os ímpios governem e armem ciladas ao povo. Suponhamos que alguém diga a Deus:
Sou culpado, mas não pecarei mais. Ensina-me o que não vejo. Se fiz o mal, não o farei novamente. Deus deveria recompensá-lo nos seus termos. Só porque você se recusa a se arrepender, você é quem deve decidir, não eu. Então diga o que sabe. Homens de entendimento declaram, homens sábios que me ouvem dizem, Jó fala sem conhecimento. As suas palavras carecem de discernimento. Se Jó fosse provado até o fim por responder como homem ímpio, à sua culpa ele acrescenta rebelião. Entre nós, bate palmas com escárnio e multiplica suas palavras contra Deus. Capítulo 35 de Jó. Então Eliú continuou. Capítulo 35 de Jó. Então Eliú continuou. Você acha que isso é justo? Você diz, eu estou certo e não Deus. No entanto, você pergunta a ele, que proveito tenho eu e que ganho com não pecar? Eu gostaria de responder a você e aos seus amigos junto com você. Olhe para os céus e veja. Contemple as nuvens tão altas acima de você. Se você pecar, como isso o afeta? Se os seus pecados forem muitos, o que isso lhe faz? Se você for justo, o que lhe dá? Ou o que ele recebe da sua mão? A sua maldade só afeta seres humanos como você, e a sua justiça só beneficia outras pessoas. As pessoas clamam sob o peso da opressão, imploram alívio do braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus, o meu Criador, que dá canções na noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos torna mais sábios que as aves do céu. Ele não responde quando as pessoas clamam por causa da arrogância dos ímpios. Certamente Deus não escuta a súplica vazia. O Todo-Poderoso não lhe dá atenção. Quanto menos então ele ouvirá quando você diz que não o vê, que o seu caso está perante ele e você deve esperar por ele, e ainda que a sua ira nunca castiga e ele não toma o menor conhecimento da maldade. Por isso Jó abre a boca com conversa vazia. Sem conhecimento multiplica palavras. Capítulo 36 de Jó. Eliú continuou. Aguente-me mais um pouco, e eu lhe mostrarei que ainda há mais a dizer em favor de Deus. Trago o meu conhecimento de longe. Atribuirei justiça ao meu Criador. Esteja certo de que as minhas palavras não são falsas. Alguém que tem conhecimento perfeito está com você. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém. É poderoso e firme no seu propósito. Não mantém vivos os ímpios, mas dá aos aflitos os seus direitos. Não tira os olhos dos justos. Entroniza-os com reis e os exalta para sempre. Mas, se as pessoas estão presas em correntes, retidas por cordas de aflição, ele lhes mostra o que fizeram, que pecaram com arrogância. Faz com que ouçam a correção e ordena que se arrependam do mal. Se obedecerem e o servirem, passarão o resto dos seus dias em prosperidade e os seus anos em contentamento. Mas, se não escutarem, perecerão pela espada e morrerão sem conhecimento. Os ímpios de coração guardam ressentimento. Mesmo quando ele os prende, não clamam por ajuda. Morrem na juventude, entre os prostitutos cultuais dos santuários. Mas aos que sofrem ele livra no seu sofrimento. Fala com eles na aflição. Ele está atraindo você das mandíbulas da angústia para um lugar espaçoso, livre de restrições, para o conforto da sua mesa carregada de comida escolhida. Mas agora, você está carregado com julgamento devido aos ímpios. Julgamento e justiça o dominam. Cuidado para que ninguém o seduza com riquezas. Não deixe que um grande suborno o desvie. A sua riqueza, ou mesmo todos os seus poderosos esforços, o sustentariam para que não estivesse em angústia. Não anseie pela noite que arrasta as pessoas das suas casas. Cuidado para não se voltar para o mal, que você parece preferir à aflição. Deus é exaltado no seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os caminhos, ou disse a ele, você fez errado? Lembre-se de exaltar a sua obra, que as pessoas têm louvado em cânticos. Toda a humanidade a viu. Os mortais a contemplam de longe. Como Deus é grande, além da nossa compreensão.
O número dos seus anos é impossível de calcular. Ele atrai as gotas de água, que se destilam como chuva para os riachos. As nuvens derramam a sua umidade, e chuvas abundantes caem sobre a humanidade. Quem pode entender como ele espalha as nuvens, como troveja do seu pavilhão? Veja como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, banhando as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e fornece alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e ordena que atinjam o alvo. O seu trovão anuncia a tempestade que vem. Até o gado reconhece a sua aproximação. Capítulo 37 de Jó. Com isso, o meu coração bate forte e salta do seu lugar. Escute o estrondo da sua voz, o ribombar que sai da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos debaixo de todo o céu e os envia aos confins da terra. Depois vem o som do seu rugido. Ele troveja com a sua voz majestosa. Quando a sua voz ressoa, ele não retém nada. A voz de Deus troveja de maneiras maravilhosas. Ele faz grandes coisas além da nossa compreensão. Ele diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva seja um aguaceiro forte, para que todos os que ele fez conheçam a sua obra. Ele para todos os homens do seu trabalho. Os animais se escondem e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da sua câmara, o frio dos ventos norte. O sopro de Deus produz gelo e as águas amplas se congelam. Ele carrega as nuvens de umidade, espalha os seus relâmpagos por elas. Sob a sua direção, elas giram sobre a face de toda a terra para fazer tudo o que ele lhes ordena. Ele traz as nuvens para castigar as pessoas ou para regar a sua terra e mostrar o seu amor. Escute isso, Jó. Pare e considere as maravilhas de Deus. Você sabe como Deus controla as nuvens e faz os seus relâmpagos reluzirem? Você sabe como as nuvens ficam suspensas, essas maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você, que sua em suas roupas quando a terra fica quieta sob o vento sul, pode ajudá-lo a estender os céus duros como espelho de bronze fundido? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos apresentar o nosso caso por causa das nossas trevas. Deve-se dizer-lhe que eu quero falar. Alguém pediria para ser engolido. Agora ninguém pode olhar para o sol brilhante como está nos céus depois que o vento os varreu limpos. Do norte, ele vem em esplendor dourado. Deus vem em majestade impressionante. O Todo-Poderoso está além do nosso alcance e exaltado em poder. Na sua justiça e grande retidão, ele não oprime. Por isso as pessoas o reverenciam, pois ele não tem parcialidade com nenhum dos sábios de coração. Capítulo 38 de Jó. Então o Senhor falou a Jó do meio do redemoinho e disse: quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem, eu o interrogarei e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Diga-me, se é que você sabe. Quem marcou as suas dimensões? Certamente você sabe. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? Sobre o que foram firmados os seus alicerces? Ou quem assentou a sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria? Quem encerrou o mar com portas quando ele rompeu do ventre? Quando eu o vesti de nuvens e o envolvi em trevas espessas? Quando fixei limites para ele e coloquei portas e trancas? Quando eu disse: até aqui você virá e não além. Aqui se quebrarão as suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã, ou mostrou à aurora o seu lugar, para que ela tomasse a terra pelas extremidades e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como argila sob um selo. As suas feições destacam-se como as de uma roupa. Aos ímpios é negada a luz, e o braço que se levanta é quebrado. Você já foi às nascentes do mar ou caminhou nas profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram reveladas. Você viu as portas das trevas mais profundas. Você compreendeu as vastas extensões da terra. Diga-me, se sabe tudo isso.
qual é o caminho para a morada da luz? E onde reside a escuridão? Você pode levá-las aos seus lugares? Conhece os caminhos para suas moradas? Certamente você sabe, pois já era nascido. Você já viveu tantos anos. Você já entrou nos depósitos de neve ou viu os depósitos de granizo que eu reservo para tempos de angústia, para dias de guerra e batalha? Qual é o caminho para o lugar onde a luz é dispersada ou onde os ventos orientais são espalhados sobre a terra? Quem abre canal para as chuvas torrenciais e caminho para a tempestade trovejante, para regar uma terra onde não vive ninguém, um deserto desabitado, para saciar a terra desolada e fazer brotar relva? A chuva tem pai? Quem gera as gotas de orvalho? De que ventre vem o gelo? Quem dá à luz a geada do céu, quando as águas se tornam duras como pedra, quando a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as correntes das Pleiades, pode afrouxar as cordas de Órion, pode fazer surgir as constelações na sua estação, ou conduzir a ursa com os seus filhotes. Você conhece as leis dos céus. Pode estabelecer o domínio de Deus sobre a terra. Você pode erguer a voz até as nuvens e cobrir-se com uma enchente de água. Você envia os relâmpagos no seu caminho. Eles lhe relatam: aqui estamos. Quem dá sabedoria ao íbis ou dá entendimento ao galo? Quem tem sabedoria para contar as nuvens? Quem pode inclinar os odres dos céus? Quando o pó se endurece e os torrões da terra se grudam. Você caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões quando se agacham nas suas tocas ou ficam à espreita na moita? Quem providencia alimento para o corvo quando seus filhotes clamam a Deus e vagam por falta de comida? Capítulo 39 de Jó. Você sabe quando as cabras montesas dão cria. Você observa quando as corças parem. Você conta os meses até elas darem à luz. Sabe a hora em que parem. Elas se agacham e dão à luz os seus filhotes. As suas dores de parto terminam. Os seus filhotes crescem fortes no campo aberto, saem e não voltam. Quem soltou o jumento selvagem? Quem desamarrou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto como casa, as planícies salgadas como morada. Ele ri do tumulto da cidade. Não ouve os gritos do condutor. Percorre as colinas em busca de pasto e procura qualquer coisa verde. O boi selvagem consentirá em servi-lo? Ficará ao lado da sua manjedoura à noite? Você pode prendê-lo ao sulco com arreios? Ele lavrará os vales atrás de você? Você confiará nele pela sua grande força? Deixará a ele o seu trabalho pesado? Pode confiar que ele trará o seu grão e o ajuntará na eira? As asas da avestruz batem alegremente, embora não se comparem às asas e penas da cegonha. Ela põe os ovos no chão e os deixa aquecer na areia, esquecida de que um pé pode esmagá-los, de que algum animal selvagem pode pisoteá-los. Trata os seus filhotes com dureza, como se não fossem dela. Não se importa que o seu trabalho tenha sido em vão, pois Deus não a dotou de sabedoria, nem lhe deu porção de bom senso. No entanto, quando abre as penas para correr, ri do cavalo e do cavaleiro. Você dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com crina ondulante. Você o faz saltar como gafanhoto, aterrorizando com o seu orgulhoso bufar. Ele pisa forte, regozijando-se na sua força, e avança para o combate. Ri do medo, sem nada temer. Não recua diante da espada. A aljava ressoa contra o seu lado, junto com a lança e o dardo reluzentes. Em frenesi excitado, ele devora o chão. Não consegue ficar quieto quando soa a trombeta. Ao som da trombeta, ele relincha. Ahá! De longe sente o cheiro da batalha, os gritos dos comandantes e o clamor da luta. O falcão voa por sua sabedoria e abre as asas para o sul. A águia sobe ao seu comando e constrói o ninho nas alturas. Ela habita no penhasco e passa a noite ali. O pico rochoso é a sua fortaleza. De lá procura alimento. Os seus olhos o detectam de longe. Os seus filhotes bebem sangue, e onde há mortos, ali ela está. Capítulo 40 de Jó. O Senhor disse a Jó: o que contende com o Todo-Poderoso o corrigirá.
Aquele que acusa a Deus, responda-lhe. Então Jó respondeu ao Senhor: Sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. Então o Senhor falou a Jó do meio do redemoinho: Prepare-se como homem. Eu o interrogarei, e você me responderá. Você desacreditará a minha justiça, me condenará para se justificar. Você tem braço como o de Deus? Pode a sua voz trovejar como a dele? Então adorne-se de glória e esplendor. Vista-se de honra e majestade. Descarregue a fúria da sua ira. Olhe para todo orgulhoso e abaixe-o. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estão. Enterre-os todos no pó, juntos. Envolva os seus rostos na sepultura. Então eu mesmo admitirei a você que a sua própria mão direita pode salvá-lo. Veja o beimote que eu fiz junto com você e que se alimenta de capim como o boi. Que força ele tem nos lombos, que poder nos músculos do ventre. A sua cauda balança como cedro. Os tendões das suas coxas são firmemente entrelaçados. Os seus ossos são tubos de bronze, os seus membros como barras de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, seu Criador pode aproximar-se dele com a espada. As colinas lhe trazem os seus produtos, e todos os animais selvagens brincam por perto. Debaixo das plantas de lótus ele se deita, escondido entre os juncos do pântano. Os lótus o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Um rio caudaloso não o alarma. Ele está seguro mesmo que o Jordão transborde contra sua boca. Alguém pode capturá-lo pelos olhos, ou prendê-lo e perfurar o seu nariz. Capítulo 41 de Jó. Você pode pescar o Leviatã com um anzol, ou amarrar a sua língua com uma corda. Pode passar uma corda pelo seu nariz, ou perfurar a sua mandíbula com um gancho. Ele continuará implorando misericórdia. Falará com você com palavras suaves. Fará um acordo com você para que o tome como escravo para sempre. Pode fazer dele um animal de estimação como um pássaro ou colocá-lo numa coleira para as jovens da sua casa. Os mercadores negociarão por ele. Dividi-lo-ão entre os comerciantes. Pode encher a sua pele de arpões ou a sua cabeça de lanças de pesca. Se você puser a mão nele, lembrará da luta e nunca mais o fará. Qualquer esperança de dominá-lo é falsa. A mera visão dele é avassaladora. Ninguém é bastante feroz para despertá-lo. Quem, então, seria capaz de resistir a mim? Quem tem alguma reivindicação contra mim que eu deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Não deixarei de falar dos membros do Leviatã, da sua força e da sua forma graciosa. Quem pode tirar-lhe a roupa exterior? Quem pode penetrar a sua dupla couraça? Quem ousa abrir as portas da sua boca, cercada pelos seus dentes terríveis? As suas costas têm fileiras de escudos, firmemente selados juntos, cada um tão perto do próximo que nenhum ar pode passar entre eles. Estão unidos firmemente uns aos outros, agarram-se e não podem ser separados. O seu bufar lança clarões de luz, os seus olhos são como os raios da aurora. Chamas saem da sua boca, faíscas de fogo escapam. Fumaça sai das suas narinas como de uma panela fervente sobre juncos ardentes. O seu sopro acende carvões e chamas saem da sua boca. A força reside no seu pescoço. O terror vai adiante dele. As dobras da sua carne estão firmemente unidas. São rígidas e imóveis. O seu peito é duro como rocha, duro como pedra de moinho inferior. Quando ele se ergue, os poderosos se aterrorizam, recuam diante dos seus golpes. A espada que o atinge não tem efeito, nem a lança, nem o dardo, nem o arpão. Ferro ele trata como palha, e bronze como madeira podre. Flechas não o fazem fugir. Pedras de funda são como palha para ele. Uma clava parece-lhe um pedaço de palha. Ele ri do sibilo da lança. O seu ventre tem cacos afiados,
deixando um rastro na lama como um trenó de debulha. Faz o abismo ferver como caldeirão, agita o mar como pote de unguento. Deixa atrás de si um rastro brilhante. Faria pensar que o abismo tem cabelos brancos. Nada na terra se compara a ele, criatura sem medo. Olha de cima para tudo o que é altivo. É rei sobre todos os orgulhosos. Capítulo 42 de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece os meus planos sem conhecimento? Certamente falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Tu disseste: escute agora, e eu falarei. Eu o interrogarei, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, falou a Elifaz, o temanita: estou irado com você e com os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Por isso tomem 7 novilhos e 7 carneiros, vão até o meu servo Jó e ofereçam holocausto por vocês mesmos. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele e não lidarei com vocês de acordo com a loucura de vocês, porque não falaram a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor restaurou a sua prosperidade e lhe deu em dobro tudo o que ele antes possuía. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que o haviam conhecido antes vieram comer com ele na sua casa. Consolaram-no e o confortaram por toda a desgraça que o Senhor havia trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou os últimos anos de Jó mais do que os primeiros. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Hapuk. Em parte alguma da terra se encontravam mulheres tão belas como as filhas de Jó, e o pai delas lhes deu herança junto com os irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração, e morreu velho e farto de dias.